nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor. Zulma segue obstinada em seu plano de afastar Samir de Candinho. Com palavras frias e manipuladoras, ela tenta convencer o garoto de que Candinho não passa de um homem mau, interesseiro e perigoso. Ele só se aproxima de você por conveniência, Samir, afirma ela com um olhar calculista. No entanto, o menino, desconfiado, guarda silêncio, mas seu coração insiste em duvidar daquela versão distorcida. Enquanto isso, Candinho está decidido a lutar por justiça. Com o coração tomado pela indignação ao ver Dita sendo afastada da rádio de maneira tão cruel, ele promete que não vai descansar até vê-la de volta ao lugar que é dela por direito. Eu vou mover céu e terra, Dita. Você vai cantar naquele palco de novo, pode confiar, afirma com convicção. Samir, por sua vez, se abre com Felícia e revela algo inesperado. Com os olhos cheios de esperança, ele confessa: eu queria tanto ter um pai como o Candinho. A menina fica emocionada, sentindo que há muito mais em jogo do que os adultos estão dispostos a admitir. Nesse momento, longe dali, Stella recebe um telegrama misterioso. O conteúdo da mensagem a deixa atordoada. Preocupada, ela corre até Lauro, que rapidamente toma a decisão de avisar Celso. A tensão cresce. Algo importante está prestes a vir à tona, e o clima se torna ainda mais carregado de expectativa. Zulma, percebendo que está perdendo o controle sobre Samir, decide puni-lo. Com dureza, ela o castiga, tentando dobrar sua vontade. Mas o garoto, determinado e movido pelo desejo de reencontrar Candinho, recorre a Felícia. Me ajuda, por favor. Eu preciso ver ele, implora com os olhos marejados. Enquanto isso, Simba, já apreensivo com os desdobramentos da situação, informa Zulma de que Samir conseguiu escapar. A mulher entra em desespero, temendo as consequências de suas atitudes caso o garoto consiga se aproximar de Candinho e revelar tudo. Em outro canto da cidade, Asdrubal confronta Candinho com palavras duras. Ele não aprova o beijo entre o rapaz e Dita, e deixa isso bem claro. Você precisa pensar nas consequências, Candinho. Nem tudo se resolve com paixão, repreende tentando fazê-lo refletir. Mas, apesar das críticas, Candinho se mantém firme em seus sentimentos. E, para sua surpresa, logo recebe uma visita inesperada. Samir aparece na porta de sua mansão. O reencontro é emocionante. O garoto corre para os braços de Candinho, que o acolhe com um sorriso sincero e um abraço apertado. Os dois se olham com cumplicidade, prontos para enfrentar tudo juntos. Dita perde o emprego na rádio após sucesso repentino em Eta Mundo Melhor. Sonho vira pesadelo e ela se vê obrigada a começar de novo. Depois de finalmente conquistar o palco e fazer uma apresentação marcante na rádio, Dita viverá uma amarga reviravolta nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor. A mocinha, que começou cantando escondida por medo de ser descoberta, conseguiu encantar o público com seu talento e carisma. No entanto, o que parecia o início de uma nova fase se transforma em decepção. Desastrada e ainda inexperiente com as exigências do mundo elegante ao qual tenta se adaptar, ela vai acabar perdendo o emprego que tanto lutou para conquistar. Tudo começa quando Rubens, o dono da rádio, manda chamar Dita em seu escritório para parabenizá-la. Encantado com a resposta positiva do público e animado com o sucesso que ela pode trazer para a emissora, o empresário elogia a jovem por sua espontaneidade e talento musical. Dita, emocionada, tenta manter a compostura, mas seu nervosismo atrai. Ela usa seus melhores sapatos de salto alto, que ainda está aprendendo a usar, e acaba se desequilibrando bem no meio da conversa com o chefe. A cena que se segue é digna de uma comédia de erros. No momento da queda, Dita se agarra instintivamente à mesa do patrão na tentativa de se segurar, mas acaba puxando tudo junto com ela. Papéis, telefone, canetas, até o abajur vão ao chão em uma bagunça generalizada. Rubens, espantado e irritado, se levanta abruptamente e solta o grito. Que bagunça! Você é muito desastrada! Dita, ainda no chão, tenta se explicar de forma atrapalhada. Foi sem querer, doutor! Caí do sarto! Não foi por mal, foi um trem que me desequilibrou. Mas os danos já estavam feitos. Em cenas seguintes, a jovem aparece conversando com Thales, o responsável artístico da rádio, que mostra-se ainda mais rígido. Você está demitida, diz ele, sem espaço para discussão. Volte apenas quando aprender a falar corretamente e souber se portar com classe. Dita, visivelmente abalada, fica em choque. A empolgação que havia sentido na noite anterior desaparece por completo. De volta à sua casa, ela desabafa com Asdrubal, o professor que sempre acreditou em seu potencial. Perdi o emprego, professor.
Foi horrível. Derrubei a mesa em cima do dono da rádio. Seu Thales disse que eu não sei falar, nem tenho as crasses para ficar lá. Asdrúbal, no entanto, não se deixa abater pela má notícia. Em vez disso, vê na situação uma nova oportunidade para transformar a vida de sua pupila. Calma, Dita. Isso não é o fim. É só mais um tropeço. Você tem talento, tem coração. O que falta? Podemos resolver. A partir de agora, eu mesmo lhe darei aulas. Vou transformá-la em uma verdadeira dama, alguém capaz de brilhar não só com a voz, mas também com postura, linguagem e elegância. Dita, ainda desconsolada, hesita. Você acha mesmo que isso adianta? Que adianta saber cantar se eu nunca vou ser aceita por falar errado, por ser quem eu sou? Justamente por isso, responde Asdrúbal com firmeza. A sua essência ninguém pode mudar. E nem deve. Mas se o mundo exige certos códigos para que você possa ir mais longe, então vamos aprender esses códigos. Juntos. Podemos começar hoje mesmo, lá na mansão do Candinho. A proposta do professor reacende uma faísca de esperança no olhar da moça. Dita aceita, ainda que com dúvidas, dando início a uma nova etapa de sua jornada. A partir de então, passará a receber lições diárias de comportamento, dicção e etiqueta, tudo isso em meio ao carinho de Candinho, que não medirá esforços para ver sua amiga se reerguer. A cena da demissão, apesar de cômica, expõe as barreiras sociais que a personagem enfrenta. Mesmo com talento de sobra, Dita esbarra no preconceito e na elitização do ambiente artístico. Sua fala simples e seus modos humildes se tornam obstáculos num mundo que valoriza mais a aparência do que o conteúdo. Ao lado de Asdrúbal e Candinho, no entanto, ela encontrará o apoio necessário para se reinventar e provar que merece seu lugar ao sol. Essa nova fase promete trazer cenas emocionantes e divertidas, marcando a evolução da personagem e sua luta para vencer com dignidade e autenticidade. Entre tropeços e aprendizados, Dita seguirá em frente, disposta a transformar cada queda em impulso para subir ainda mais alto. Candinho está cada vez mais decidido em relação aos seus sentimentos por Dita. Mesmo diante de todos os obstáculos e das dificuldades que surgem pelo caminho, ele reafirma com firmeza que não vai desistir dela. O rapaz acredita no talento e no coração da moça e está disposto a lutar por esse amor, custe o que custar. Enquanto isso, Lauro percebe algo estranho ao notar Celso acompanhado de Tamires. A aproximação dos dois acende um alerta no rapaz, que logo comenta com Estela suas desconfianças. A notícia deixa Estela surpresa, pois Celso vinha agindo de maneira dissimulada nos últimos dias. Em outro núcleo, Olga demonstra sua integridade ao se recusar a participar de qualquer plano que possa prejudicar Candinho. A moça mostra que, apesar das pressões, não vai ceder ao jogo sujo de alguns à sua volta. Araújo, atento a esse movimento, começa a se preocupar com os desdobramentos e teme que algo maior esteja se armando contra o amigo. Tamires, com intenções ainda nebulosas, começa a sondar Asdrúbal a respeito de Candinho. Suas perguntas soam forçadas e maliciosas, o que chama a atenção de Celso. Ele não demora a alertar tanto Asdrúbal quanto o próprio Candinho. É preciso tomar cuidado com Tamires, pois suas intenções podem não ser tão puras quanto aparentam. Ao mesmo tempo, Samir vive um momento sensível. O menino sonha em reencontrar o pai e demonstra essa vontade cada vez mais. Seu desejo toca os que estão ao seu redor e dá início a uma nova linha narrativa que promete surpreender. Cunegundes e sua família, por sua vez, enfrentam dificuldades financeiras e tentam desesperadamente vender o sítio. A tentativa de conseguir compradores se torna uma saga à parte, repleta de confusões e tentativas desajeitadas de convencer interessados. Dita, por outro lado, vive um momento agridoce. Seu sucesso na rádio é motivo de orgulho para Candinho, que comemora ao vê-la brilhando nos microfones. Contudo, o clima de celebração dura pouco. Thales, dono da emissora, a demite alegando que ela não tem boas maneiras para trabalhar em um ambiente profissional. A decisão é arbitrária e cruel, deixando Dita abalada. Vendo a moça desolada, Asdrúbal decide ajudá-la. Ele se oferece para dar aulas de etiqueta e dicção a Dita, com a intenção de prepará-la para novas oportunidades e provar que ela tem, sim, potencial para ser uma grande estrela. Em meio a tudo isso, uma nova surpresa se desenha. Candinho finalmente encontra Samir, e a conexão entre eles é imediata. Zulma, ao observar a interação entre os dois, começa a juntar as peças e desconfia da verdade.
Candinho pode ser, na realidade, o pai biológico do garoto. A revelação promete abalar os próximos capítulos e mudar os rumos dessa história de amor, segredos e reencontros. Depois de mais uma noite em que foi destratado por Zuma, Samir chegou ao seu limite. O menino, com o olhar triste e o estômago vazio, ficou em silêncio no canto da sala, enquanto a vilã falava ao telefone, rindo alto e esbanjando falsidade. Sentindo-se cada vez mais rejeitado, ele decidiu que não aguentaria mais viver daquela forma. Samir não tinha muitos recursos, mas tinha coragem e, acima de tudo, esperança. Sabia que em algum lugar existia alguém capaz de lhe dar o carinho que nunca teve de verdade. Alguém como Candinho, o homem bondoso que o acolhera com um sorriso gentil da última vez em que se viram. Era para ele que o garoto queria ir. Seu coração dizia que aquele caipira de fala doce e olhar sincero era diferente de todos os outros adultos que conhecia. Com a ajuda de sua inseparável amiga Jasmine, Samir arquitetou um plano simples, mas arriscado. Fugiria pela janela da cozinha durante a noite, enquanto Zuma estivesse ocupada em mais uma de suas ligações ou se preparando para sair. Jasmine, leal e destemida, se prontificou a ajudá-lo. Vai dar certo. Você merece um lugar melhor, sussurrou a menina ao empurrá-lo com cuidado pela janela. O que os dois não previram foi que Simba, o fiel escudeiro de Zulma, passava pelo corredor exatamente naquele momento. Ele ouviu um barulho, se aproximou devagar e viu o menino fugindo. Chocado, correu para alertar Zulma. A senhora Zulma, o menino está fugindo! Pulou a janela da cozinha! Gritou esbaforido. Zulma, que acabava de aplicar maquiagem diante do espelho, parou, arregalou os olhos e se levantou num pulo. Aquele pestinha vai me arruinar! Onde ele pensa que vai? Enquanto a vilã se desesperava, Samir corria pelas ruas, cansado e faminto. Mesmo com os sapatos gastos e a respiração acelerada, não pensava em parar. Quando finalmente avistou a casa de Candinho, a emoção tomou conta de seu pequeno coração. Aproximou-se devagar, receoso de ser enxotado, mas a coragem falou mais alto. Tocou a campainha. Do outro lado da porta, Candinho reconheceu o menino assim que abriu. Surpreso e preocupado, curvou-se para falar com ele, que estava com os olhos marejados e o rosto abatido. Samir? Mas o que você está fazendo aqui, menino? Você está bem? Perguntou com ternura. O garoto não aguentou e começou a chorar. Fugi da casa da Zulma. Ela me deixou de castigo. Disse que eu ia dormir sem janta porque eu reclamei que estava com fome. Desabafou entre soluços. Candinho se espantou. Quem deixou você ficar com fome, Samir? Indagou com o coração apertado. O menino assentiu, envergonhado. Sem pensar duas vezes, Candinho o puxou com cuidado para dentro e chamou por Quitéria. Prepara uma coisa bem boa pro Samir, dona Quitéria. Ele não comeu nada. Tá maguinho de dar dó. A empregada logo foi à cozinha, enquanto Candinho oferecia um copo d'água e o sentava no sofá. Mesmo sem saber que Samir era seu filho, algo dentro de Candinho se comovia profundamente com o menino. Era um sentimento instintivo, quase inexplicável, que o fazia querer protegê-lo a todo custo. O jeito de falar, o olhar, a maneira de sorrir, tudo em Samir parecia familiar, como se fosse parte dele. Você vai ficar aqui, viu? Não se preocupa. Aqui ninguém vai te deixar com fome nunca mais, garantiu, acariciando seus cabelos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Zuma roía as unhas e andava de um lado para o outro como uma fera acuada. Ao saber que Samir havia desaparecido, sentiu que seu castelo de mentiras podia desmoronar. Aquele moleque, se abrir a boca, se falar com Candinho, eu tô perdida, esbravejou. Ela sabia que a aproximação entre os dois era perigosa, principalmente porque, no fundo, suspeitava que Candinho era o pai biológico do garoto. Simba, ainda tentando acalmar a patroa, perguntou se ela queria que ele fosse procurar o menino. Mas Uma já tinha decidido o que fazer. Mesmo contrariada e furiosa, planejou ir pessoalmente até a mansão de Candinho. Se for preciso, vou buscar ele pelas orelhas. Não vou deixar esse pirralho estragar meus planos. Mas antes tenho um compromisso na igreja. Assim que sair de lá, resolvo isso. Na mansão, após o jantar, Samir se mostrou mais relaxado. Candinho sentou-se ao seu lado e tentou arrancar um sorriso dele, contando histórias de sua infância no sítio, falando das galinhas que tinham nome e das trapalhadas que fazia quando era pequeno. Samir, entre uma risada tímida e outra, começou a se sentir em casa, pela primeira vez em muito tempo. Dita, que passava pelo corredor, viu a cena e se emocionou.
Aproximou-se, acariciou os cabelos do menino e disse: Você é muito sortudo, sabia? O Candinho tem um coração do tamanho do mundo. Samir sorriu. Eu gosto dele. Ele é bom comigo. É diferente da Zulma. A noite caiu tranquila na casa de Candinho, mas uma tempestade se aproximava. A presença de Samir naquele lar prometia despertar verdades adormecidas e expor segredos guardados há muito tempo. Candinho ainda não sabia, mas o destino acabava de colocar em seu caminho o elo perdido de sua vida, o filho que ele jamais imaginou ter. A tensão se espalha no ar quando Zenaide, com o rosto marcado por inquietação, procura Zulma para dar uma notícia que promete mexer com todos os alicerces. Com a voz trêmula, ela solta a bomba. Ernesto está de volta. Zulma arregala os olhos, sentindo o sangue gelar nas veias. O retorno de Ernesto, que havia desaparecido sem deixar rastros, pode significar o recomeço de velhas feridas e conflitos mal resolvidos. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Celso não consegue mais esconder o que sente. Pressionado pela convivência e pelos próprios sentimentos, ele abre o coração para Asdrúbal e Candinho. Eu estou apaixonado por Estela, confessa, deixando os dois amigos surpresos. Candinho, que já desconfiava de algo, acolhe a revelação com compreensão, mas muda de assunto ao ser confrontado por Asdrúbal. E ele estaria mesmo interessado em Dita? Sem hesitar, Candinho confirma. Sim, gosto dela de verdade. Mas o destino, sempre imprevisível, tem seus próprios planos. No momento em que Candinho começa a imaginar uma chance ao lado de Dita, algo inesperado acontece. Quincas, impulsivo como sempre, se deixa levar pela emoção e rouba um beijo de Sônia, sem perceber que Dita está ali, a poucos metros. Ao flagrar a cena, o coração de Dita despenca. Ela não diz uma palavra, mas seus olhos expressam toda a dor e decepção. Na fazenda, Zé dos Porcos resolve finalmente ser sincero com Maria Divina. Cansado de fugir da verdade, ele encara a jovem com firmeza e diz que não pretende se casar com ela. Maria Divina tenta disfarçar a frustração, mas é visível o quanto a rejeição a machuca. Já na cidade, um encontro causa desconforto. Lauro sai com Olímpia, acreditando que teria um momento agradável e discreto, mas acaba cruzando com Tobias. A troca de olhares entre os dois homens é tensa e cheia de implicações não ditas. Lauro tenta manter a compostura, mas se sente visivelmente constrangido diante do olhar inquisidor de Tobias. No dancing, o ambiente vibrante e iluminado contrasta com a apreensão de Tamires. Ela reconhece Celso entre os frequentadores e, desconfiada de suas intenções, não hesita em procurar Ernesto. Com um olhar firme, ela o alerta. Aquele rapaz está aqui. Você precisa saber. Ernesto, que recém retornou, escuta com atenção e começa a traçar seus próprios planos. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Eta Mundo Melhor. Enquanto isso, Candinho toma coragem e resolve visitar Dita, determinado a se explicar e abrir seu coração. Porém, o que deveria ser um momento íntimo e sincero entre os dois é interrompido abruptamente. Manuela, furiosa e desconfiada, invade o local e confronta os dois com acusações diretas e olhares fulminantes. Dita, ainda abalada pelo beijo de Quincas, se vê em meio a um turbilhão de emoções, dividida entre o que sente por Candinho e as pressões de todos ao redor. O destino de cada um parece pender por um fio. E o retorno de Ernesto promete abalar ainda mais as estruturas já instáveis dessa história repleta de amor, desencontros e reviravoltas. Zuma finalmente descobre o que temia. Simbá tentou enganar Candinho sob ordens de Zenaide. Enfurecida, a vilã comete um erro grave ao expulsar Zenaide do orfanato. Mas a moça, determinada a se redimir, procura Candinho e solta a bomba. O Celso tá te enganando, e eu sei onde está o seu filho. Tudo começa quando Zuma flagra Celso discutindo com Simbá. Desconfiada, ela exige uma explicação. Pressionado, Celso confessa. Simbá tentou se passar por Samir, filho perdido de Candinho. Zuma fica em choque. Como é que é? Como esse menino descobriu isso? Pergunta perplexa. Celso responde. É isso que estou tentando entender. Tem certeza de que não foi você que contou? Zuma nega. Claro que não. Já pensou se Candinho tivesse vindo direto ao orfanato e visto a marca? Estaríamos todos perdidos. Desviando o olhar, Celso cutuca.
Mas eu ainda acho que você é cuidadosa com seus trambiques. Por isso gosto de trabalhar com você. Zuma sorri, como se tivesse recebido um elogio. Mas logo Celso propõe. Talvez alguém tenha contado para Simba, ou manipulado ele. E eu aposto que foi a Zenaide. Nesse momento, Zuma se recorda de uma conversa suspeita entre Zenaide e Simba. Ela mandou o garoto calar a boca. Quando perguntei, me deu uma desculpa esfarrapada. Celso completa. Só pode ter sido ela. Mas tenho certeza de que não agiu sozinha. Tomada pelo ódio, Zuma diz que vai acabar com Zenaide. Mas Celso a alerta. Não agora. A casa está cheia de crianças. Espere o momento certo, ou ela pode mentir novamente. Zuma respira fundo. Você tem razão. Mas quando chegar a hora, ela vai ter que me contar tudo. Mais tarde, Zuma leva Samir à igreja para tentar identificar viúvos da cidade. Parte de mais um de seus planos. Durante a conversa com o padre, Samir vê Candinho se aproximando. O menino se lembra de quando se encontraram dias antes e vai até ele. O reencontro é caloroso. Candinho se encanta com Samir, que sente um frio na barriga sem saber por quê. Você fala igual a mim, veio da roça também? Pergunta Candinho. Cabeça baixa, Samir responde. Não sei de onde vim. Candinho se espanta. Mas como assim? Seus pais não te contaram? De longe, Zuma vê os dois juntos e entra em pânico. Corre até Samir, puxa-o bruscamente e grita. Já falei para não sair de perto de mim. Candinho não se cala. Ele não estava fazendo nada demais. Sou amigo dele. Zuma explode. Você nem sabe quem é esse homem. E eu também não sei quem é você. Mas as poucas vezes que o vi, tive péssima impressão. Nesse momento, Policarpo, o burro de Candinho, dá um coice em Zuma, que vai ao chão. Candinho e Samir riem, e Zuma, ainda mais furiosa, arrasta o menino dali. No caminho de volta, Samir questiona. Por que você gritou com meu amigo? Zuma mente. Ele não é seu amigo, é um homem mau. Leva crianças embora com o burro. Coloca elas num saco e some. Samir, assustado, indaga. Essas crianças sumiram? Zuma confirma. O menino caminha em silêncio, abalado. Zuma sorri, satisfeita por manter Samir longe de Candinho. Ao chegarem ao orfanato, Samir sente o cheiro da comida e comemora. Oba! Meu prato favorito! Zenaide explica que comprou com uns trocados. Zuma se aproxima e pergunta com frieza. E onde conseguiu esse dinheiro? Zenaide responde. Ora, patroinha, do mesmo jeito de sempre. Mas Zuma avisa. Vamos conversar mais tarde. Uma conversa muito séria. Zenaide tenta se explicar. Mas Zuma, diante de todos, castiga Samir. Hoje você fica sem jantar. Está de castigo por conversar com estranhos e rir de mim. Zenaide tenta interceder, mas Zuma grita. Nada de pão! Eu falo uma coisa e vocês fazem outra. Quem desobedecer será punido. Mais tarde, com as crianças na cama, Zenaide tenta se retirar, mas Zuma a impede. Quero saber se foi você quem desenhou aquela marca em Simba. A mulher entra em desespero. Ajoelha-se e confessa. Me perdoa, coloquei minha ambição acima de tudo, mas me arrependi. Zuma, irredutível, expulsa-a. Arrume suas coisas, saia agora, só com a roupa do corpo. Zenaide sai humilhada, mas com algo no olhar, uma semente de vingança. Nas ruas, encontra Candinho, que percebe seu estado e oferece ajuda. Tem uma casinha nos fundos. Pode dormir lá esta noite. Na manhã seguinte, Celso vai até a casa de Candinho. Ao ver o rapaz, Zenaide se esconde assustada. O que ele está fazendo aqui? Sussurra. Candinho comenta. Não me conformo com aquele menino que tentou me enganar. Talvez ele leve a gente ao meu filho. Celso desconversa. Escondida, Zenaide ouve tudo e pensa. Celso me enganou. A diferença entre mim e a Zuma é que só eu fui pega. Mais tarde, Zenaide confronta Celso. Zuma está querendo pedir mais dinheiro para manter Samir no orfanato. Celso se revolta e sai furioso. Zenaide sorri. Fisgou a isca. Agora só preciso levar Candinho até lá. Não demora muito, e Celso encontra Zuma e Samir na rua. Que história é essa de pedir mais dinheiro? Esbraveja. Zuma tenta contornar. Quer que todo mundo saiba? Mas Celso ameaça. Se tentar me enrolar, conto tudo pro pai do menino. Nesse instante, Candinho aparece. Celso, o que você tá fazendo com essa mulher? Zuma e Celso travam. Samir se assusta. Ela disse que você leva crianças com o Policarpo, conta. Zenaide, vendo tudo ruir, toma coragem. Deixa que eu falo, Candinho. Zuma implora que fique calada, mas Zenaide grita. Venham todos, tenho algo importante para dizer. A multidão se reúne. Candinho, confuso, pergunta.
O que é? Zenaide revela. O seu primo Celso paga essa mulher para manter seu filho escondido no orfanato. Um silêncio toma conta do local. Candinho sente o chão sumir. O quê? Exclama incrédulo. Zenaide segura a mão de Samir. Veja a marca. Candinho vê o sinal em forma de asa de anjo. Os olhos se enchem de lágrimas. Ele se ajoelha e abraça o menino. Meu filho! A emoção toma conta. A multidão aplaude. Candinho olha para os vilões e diz: Cerso, tá demitido e tá fora da minha vida. Você não é mais meu primo. E para Zuma: eu vou denunciar você. Essas crianças merecem coisa melhor. Segura a mão de Samir e declara: vem, meu filho. Vamos para casa. E você? Que nota de 0 a 10 a Zenaide merece por desmascarar Celso e Zuma? Deixe nos comentários. A tensão no casarão aumenta quando Zuma pressiona Celso, exigindo que ele conte tudo o que sabe sobre Candinho. Sem saída e visivelmente constrangido, Celso acaba revelando toda a verdade: que Candinho está em busca de seu filho perdido e que a história envolvendo Simba pode ter sido uma armação. A revelação deixa Zuma abalada, mas ao mesmo tempo determinada a descobrir quem estaria tentando enganar o rapaz com tamanha crueldade. Enquanto isso, Lúcio prepara Dita para sua grande apresentação na rádio e impõe uma condição. Ela precisa usar um vestido de gala para impressionar os ouvintes e a direção da emissora. A jovem se sente insegura, sem recursos e sem saber como conseguir a roupa, até que Candinho, sempre generoso, se oferece para comprar o vestido. No entanto, Manuela, apegada à ideia de proteger Dita, e com medo de que a ajuda de Candinho possa gerar mal-entendidos, veta a oferta. Mesmo contrariada, Manuela resolve agir por conta própria. Movida pelo carinho e apoio que tem por Dita, ela decide abrir mão de suas economias guardadas com tanto sacrifício para comprar o vestido. Sem dizer nada a ninguém, vai até uma loja e escolhe o traje perfeito para a apresentação, emocionando Dita com o gesto inesperado. No casarão, Zuma e Celso unem forças para desvendar o mistério de Simba. Juntando as peças e relembrando situações recentes, eles chegam à conclusão de que Zenaide foi a responsável por tentar fazer passar o garoto como filho de Candinho. Indignada, Zuma promete tirar satisfação com a golpista, disposta a não deixar impune uma mentira tão grave. Enquanto isso, Quincas passa por uma situação complicada. Ao aceitar cuidar de alguns cachorros para ganhar um dinheiro extra, ele acaba se atrapalhando e perde os animais. Desesperado, ele percorre as ruas do bairro em busca dos bichinhos, temendo a reação do dono e já imaginando o sermão que vai levar. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Eta Mundo Melhor. No meio de tantos conflitos, o clima de romance também ganha espaço. Asdrúbal, encantado por Margarida, a convida para sair. A jovem hesita no início, mas acaba aceitando o convite, abrindo uma possibilidade para um novo amor florescer. Já Celso, após se aproximar cada vez mais de Estela, finalmente toma coragem e a beija, selando o início de um relacionamento que promete mexer com os sentimentos dos dois. Determinada, Zuma parte para o confronto e procura Zenaide. Frente a frente com a mulher que tentou manipular Candinho, ela não mede palavras e exige explicações. O embate entre as duas promete mudar os rumos da história e trazer à tona ainda mais segredos do passado. Estela estava radiante com a ideia de poder ajudar no orfanato. Como enfermeira dedicada e sensível, ela propôs a Zuma a criação de uma pequena sala de aula, onde pudesse dar aulas básicas para as crianças, oferecendo um pouco de educação e esperança em meio à rotina árdua da instituição. A sugestão foi recebida com desdém por Zuma, que considerou a proposta uma perda de tempo. Ainda assim, sem poder demonstrar abertamente sua reprovação e com medo de parecer insensível aos olhos de possíveis doadores, ela fingiu concordar. Nos bastidores, no entanto, Zuma tramava o contrário. Sabendo que a criação da escolinha poderia dar às crianças a oportunidade de sonhar com uma vida melhor e, pior, despertar nelas a vontade de sair dali, ela decidiu agir. Convocou Ernesto, seu fiel e violento capanga, e deu a ele ordens diretas: destruir a escola antes mesmo que a primeira aula acontecesse. Na calada da noite, Ernesto invadiu o espaço improvisado onde Estela vinha organizando livros, cadeiras e lousas, e reduziu tudo a escombros.
Ao perceber a destruição, Celso, que também vinha colaborando com a ideia da escolinha, ficou revoltado. Ele tentou impedir Ernesto, mas acabou sendo espancado pelo criminoso. Ferido e humilhado, Celso percebeu que não podia mais se enganar. Zulma era a mente por trás de tudo aquilo. Indignado, ele foi até a sala da diretora, ainda com o rosto marcado pelos golpes, e a confrontou sem meias palavras. Não seja falsa, Zulma. Eu sei muito bem que foi você quem mandou Ernesto depredar a escolinha. Você quer manter as crianças presas aqui, trabalhando como pequenos escravos para o seu lucro? Acusou, com a voz embargada pela raiva e pela decepção. Zulma, sem perder o cinismo, fez-se de ofendida. Isso é uma calúnia absurda. Tudo o que eu faço é pelo bem dos meus anjinhos. Se Ernesto fez alguma coisa, foi a mando de outra pessoa. Eu jamais permitiria tamanha crueldade, retrucou, com ares de indignação teatral. Celso não acreditou em nenhuma palavra. O clima ficou tenso, e ele ameaçou denunciar Zulma às autoridades, dizendo que não ficaria calado diante de tamanha injustiça. Nesse instante, a campainha tocou. A funcionária Zenaide foi até a porta e a abriu, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Estela, com um sorriso no rosto e um caderno de anotações na mão, estava prestes a entrar, entusiasmada com o novo projeto pedagógico. No entanto, seu sorriso se desfez no mesmo instante em que seus olhos encontraram os de Celso dentro da sala de Zulma. O choque foi mútuo. "Celso?" perguntou ela, atônita, com a voz trêmula. "O que você está fazendo aqui?" Surpreendido, pego de surpresa em meio à tensão da discussão, o rapaz se embananou, sem conseguir formular uma resposta convincente. Gaguejou, desviou o olhar, limpou discretamente o sangue do canto da boca, mas não disse nada. A presença dele ali, naquele contexto nebuloso, só aumentava as suspeitas de Estela. Antes que o silêncio comprometedor se tornasse ainda mais constrangedor, Zulma interveio com sua lábia já conhecida. "Dr. Celso é um grande benfeitor da Casa dos Anjos", afirmou com um sorriso forçado. "Um homem de coração nobre que sempre ajuda nosso orfanato com generosidade e dedicação. Não é, Celso?" O jovem ainda hesitou, mas se viu forçado a confirmar com um aceno tímido. Estela, no entanto, não se convenceu com tanta facilidade. Algo em seu olhar dizia que ela não engolira a explicação, especialmente ao perceber o clima carregado no ambiente, os móveis revirados e os hematomas mal escondidos no rosto de Celso. Mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, Estela sentia no fundo do peito que havia algo muito errado ali. Ela conhecia Celso o suficiente para perceber quando ele estava sendo manipulado ou tentando esconder alguma verdade. E naquele momento, sua intuição gritava. Sem dizer mais nada, ela deu meia volta e saiu, com o coração apertado e a mente repleta de dúvidas. Celso tentou ir atrás, mas Zulma o segurou pelo braço. "Se você contar qualquer coisa, perde tudo. Sua reputação, seu emprego e, quem sabe, até a confiança da sua amada Estela", sussurrou ela com um sorriso venenoso. Dividido entre o desejo de proteger Estela da verdade e a necessidade de desmascarar Zulma, Celso se viu no centro de um dilema doloroso. A cada passo, percebia que o preço de manter o silêncio era alto demais, e que o tempo para escolher de que lado realmente estava se esgotando. A tensão aumenta no caminho de Samir. Simba, de forma enigmática e fria, declara categoricamente que Samir jamais encontrará seu pai. Suas palavras soam como sentença e deixam um ar de mistério no ar. Sabiá, por outro lado, acredita que a chave para chegar até Samir está justamente em Simba. Convencido de que o homem guarda mais segredos do que aparenta, ele compartilha com Candinho sua teoria. "É ele. Simba é quem vai nos levar até Samir, queira ou não queira", afirma determinado. Candinho, intrigado, decide confiar em Sabiá e manter os olhos abertos. Enquanto isso, nos bastidores da fábrica, Celso continua com suas artimanhas. O rapaz procura Araújo e tenta mais uma vez convencê-lo a aplicar um novo golpe contra Candinho. Ele insiste que, se conseguirem acesso aos cofres e documentos, poderão tomar o controle da produção. "Você tem o conhecimento técnico, eu tenho o plano. Juntos ninguém nos segura", diz Celso. Araújo, dividido entre a ambição e o medo das consequências, hesita. Mas a tentação do poder e do dinheiro fala mais alto. No clube, Olímpia pressiona Lauro para que ele saia com ela. A socialite está cada vez mais obcecada pelo rapaz e não esconde seu desejo de controlá-lo. Lauro, desconfortável, tenta ganhar tempo,
mas acaba cedendo ao charme autoritário de Olímpia. Tobias, observando de longe, sente-se incomodado com a proximidade dos dois. Ele começa a desconfiar das intenções de Olímpia, embora ainda não saiba como agir. Enquanto os conflitos se intensificam, Sabiá encontra um momento para se aproximar de Dita. Com seu jeito desajeitado, mas cheio de boas intenções, ele a corteja com simpatia. Dita, inicialmente desconfiada, não consegue esconder um leve sorriso diante das investidas do bom sujeito. A cena é leve, quase cômica, contrastando com a tensão que ronda os demais personagens. Asdrúbal, como sempre, se envolve em mais uma de suas aventuras mirabolantes. Precisando de ajuda para assumir um novo disfarce, ele recorre a Haidé. Desta vez preciso ser convincente, um verdadeiro outro homem, diz animado. Haidé, entre divertida e preocupada, o ajuda a montar um visual completamente novo, mal sabendo no que isso irá resultar. Em outro ponto da cidade, Anabela encontra Stella e faz questão de agradecer pelo cuidado e apoio que recebeu durante um momento difícil. Você tem um coração generoso. Nunca vou esquecer o que fez por mim, diz, emocionada. Stella, tocada, abraça a amiga com ternura. Na roça, um acontecimento traz alegria para o coração de Maria Divina. Seu pai, Anacleto, finalmente dá permissão para que ela namore Zé dos Porcos. A moça comemora como uma vitória pessoal, e Zé, visivelmente feliz, promete cuidar bem dela. A Sinhá vai ver que eu sou de confiança, diz orgulhoso. Mas nem tudo são flores. Em uma conversa séria com Cunegundes, Zé revela que encontrou um baú cheio de pedrinhas verdes em suas terras, algo que poderia mudar a sorte da família. Porém, ao abrir o baú para mostrar o conteúdo, descobre que ele está completamente vazio. Desconcertado, fica sem saber se foi roubado ou se tudo não passou de uma ilusão. Na reta final do dia, Celso decide confrontar Simbá diretamente. Cansado de joguinhos e suspeitas, ele exige respostas. O que você está escondendo? Fale agora, ou vai se arrepender. Simbá mantém a calma, mas antes que a situação se agrave, Zuma surge de surpresa e flagra os dois em meio à discussão. Seus olhos se arregalam diante do que presencia, e a tensão explode. Com tantos segredos se entrelaçando e alianças se formando e rompendo, os próximos passos de cada personagem poderão mudar o rumo da história. Entre traições, amores e descobertas, o destino de todos parece cada vez mais incerto. A trama de Eta Mundo Melhor entra em uma nova e eletrizante fase com a fuga de Sandra, a grande vilã que vinha dominando os capítulos mais intensos da novela das 6. Com seu desaparecimento repentino, um novo espaço é aberto para a chegada de outra antagonista que promete não deixar a peteca cair. Mas a ausência de Sandra pode ser apenas temporária, e sua volta permanece envolta em mistério. Tudo acontece de forma inesperada. Sandra, acuada pela justiça após uma sequência de crimes e armações, conta com a ajuda de seu cúmplice de longa data, Ernesto, para escapar da prisão e do cerco da polícia. A tensão toma conta das cenas que retratam a fuga. Ernesto surge de repente, escondido pelas sombras, com uma mala cheia de roupas, dinheiro e um plano de fuga já arquitetado. É agora ou nunca, Sandra. Se você quiser continuar viva e livre, precisa sair do país. A Bolívia é nosso destino, diz ele com urgência, segurando a mão da loira. Sandra, sempre orgulhosa e segura de si, pela primeira vez demonstra um misto de insegurança e emoção. Ela sabe que está prestes a abandonar tudo, inclusive seus planos de vingança e o poder que tanto desejava. Ainda assim, entre lágrimas contidas e um sorriso forçado, ela aceita a proposta do amante. Você pode ser um patife, Ernesto, mas é o único homem que nunca me virou as costas, diz ela emocionada. Ele, também tocado pelo momento, responde: sou um patife, mas nunca esquecerei você. O casal se despede com um beijo tenso, entre paixão e desespero, antes de desaparecer rumo ao desconhecido. Com a vilã fora do jogo, ao menos por enquanto, a novela ganha uma nova dinâmica. E quem entra em cena para ocupar o posto de malvada da vez é ninguém menos que Zuma, uma personagem que já demonstrava sinais de perversidade, mas agora revela todo o seu lado sombrio. Determinada, fria e manipuladora, ela começa a movimentar os bastidores da vida de Candinho, usando o filho desaparecido dele como moeda de troca. Zuma mantém a criança sob controle em um esconderijo, longe dos olhos de todos. E com isso, ela inicia uma chantagem cruel contra o protagonista. Ou você me dá o que eu quero, ou nunca mais verá o seu filho, ameaça,
com um olhar gélido. Candinho, desesperado, tenta encontrar maneiras de localizar a criança, mas Zuma sempre está um passo à frente. Com isso, a novela mergulha em uma nova onda de tensão,